uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, os nossos mini treinamentos diários, de segunda a sexta-feira, sobre empreendedorismo geotécnico. E terminamos depois de amanhã esse tema de soluções de contenção, que é a nossa aula 13 da grade de cursos, que são 20 cursos. Eu estou disponível lá em todos os vídeos, melhor, do canal YouTube, que é Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Vocês têm diversos vídeos, inclusive os mini treinamentos têm uma playlist só deles. Temos o Manual de Administração, que é a segunda parte dos nossos mini treinamentos, e temos Estudos da Vida Espiritual, que é a terceira parte dos nossos mini treinamentos. Tudo separadinho lá para você poder estudar. E, além de estar aqui toda manhã, de segunda a sexta, eu também me disponho à tarde, das 16 às 17. E como você faz, ou agenda o encontro conosco? Na descrição do vídeo, o primeiro link é do grupo do WhatsApp. Através do grupo do WhatsApp, você agenda uma reunião conosco, tá? Então, dando prosseguimento ao mini treinamento, nós estávamos falando de estudos de alternativas e soluções de contenção, tá? Então, aqui, falando de estacas secantes, né, são obras aí que são mostradas gigantescas e obras menores, usando estacas secantes ou também tubulões, enfim. Aqui falando do carregamento, como se dimensiona essa estaca, nós não vamos sempre nos ater à questão estrutural, do ponto de vista de concreto armado, o nosso foco é geotécnico. Tá? E aqui nós estamos finalizando, então, esse capítulo 4, né, com essas coisas que nós vimos. Falando sempre da organização dos estudos, eu falo todo o início do capítulo para entenderem de forma mais holística como nós vemos o problema do empreendedorismo geotécnico. É que no plano horizontal nós temos 6 fases e colocamos a fase mais importante, que não é fase, né, mais do que fase, que é o plano vertical. Então, o plano vertical é o plano espiritual, é o sobrenatural, é a verdade, é Cristo. Isso é vida espiritual e não é religião. E aí chamamos de capítulo 1, aí nós renomeamos os outros capítulos, portanto nós temos 7 capítulos sempre nos nossos cursos, exatamente para ter essa visão holística. E agora nós estamos entrando no capítulo 5, que é dos resultados, basicamente. Mas para ter esses resultados, né, nós temos essas setinhas que indicam o Espírito Santo atuando no cristão, que é verdadeiro. E isso para o cristão verdadeiro é uma verdade, então ele acredita nisso, como eu, e é isso que eu estou testemunhando aqui na academia. Né? E nessa eternização, nós já vimos tudo isso, e estamos agora no capítulo 5, como estávamos falando. E o capítulo 5, ele tem o objetivo dos resultados, o projeto, né, o produto, o objetivo, resultados, finalidade e atendimento das necessidades, tanto dos clientes como dos fornecedores. AGO, acompanhamento da necessidade e obtenção do resultado. Depois nós vamos fazer ainda, entre hoje e amanhã, o capítulo 6, que é o AGO, e o 7, que é a avaliação de desempenho. Então, nesse capítulo, nós falamos de projeto e resultados. E aí é lembrar sempre do ciclo de qualidade, que nós estamos na 4ª fase do nosso ciclo de qualidade. O projeto, para nós, o resultado, a conceituação, é sempre verificar a conceituação da fenomenologia e mecanismo do problema. É uma forma bastante ampla de falar do problema, porque, para nós, o capítulo 5, que é esse que nós estamos, né, ele é do resultado. Nós fizemos todas as avaliações para chegar aqui no resultado. Então, a gente sempre está com essa frase bastante holística, uma visão bastante ampla sobre o que é elaborar o projeto. Elaborar o projeto no sentido também amplo, apesar que depois a gente foca logo depois na engenharia geotécnica. E a solução, então, para isso, os procedimentos que vão seguir de engenharia, é atender às normas. As normas brasileiras estão cada vez melhores, porque elas são revisadas agora a cada 5 anos, e a entidade geotécnica em todo o Brasil, através
a possibilidade de fazer as reuniões pelas redes sociais, né? Pelo Teams ou outro similar, nós podemos nos reunir, estamos nos reunindo, alterando e mudando e melhorando as normas. Quando eu falo em resultado, no caso do título que nós estamos tratando, soluções de contenção, é muito importante falar dos métodos, dos modelos de cálculo, modelos geotécnicos que transformam em modelos físicos e depois matemáticos, cálculo e dimensionamento. Então, aqui vem uma coisa muito importante, que é que as investigações geotécnicas já começam a delinear, em função da geometria, do NA, das sazonalidades, propriedades, o modelo de ruptura. E o modelo de ruptura, então, se transforma em modelo de cálculo. E o que nós temos aqui é o que nós vamos falar agora, os modelos de cálculo. Tá? Isso depende muito dessas formas de ruptura, é isso que eu quero, né, tentar. Então, nós temos planar, circular, nós temos vários modelos físicos que devem ser considerados, coeficientes de segurança, as normas que ditam os coeficientes de segurança, as condições que as normas vão exigir. E aqui nós começamos, então, a passar um por um, né? Os taludes, então, como calcular a estabilidade de taludes, né? Então, definir as camadas típicas, o PGG, define as camadas, depois define os parâmetros de cálculo. Depois que define os parâmetros de cálculo, então nós vamos para os cálculos, né? Os cálculos de estabilidade, né? Aí estamos só enaltecendo a questão do processo das lamelas, né? Ainda de taludes, aqui é a parte matemática, como se processa o cálculo matemático. Hoje os softwares são maravilhosos, né? E que trazem rapidamente centenas de resultados de estabilidade. Tem os programas da Rock Science, tem do Slope e tem outros que não estão aí configurados. Aí, o talude, o problema que a gente não quer que aconteça, a ruptura. Se acontecer, nós vamos fazer uma retroanálise falando nisso. E aqui os cálculos, né? Como são desenvolvidos os cálculos, uma referência bibliográfica. Depois vem os muros de arrimo, mesma coisa, eu vou ter que saber os modelos que envolvem o cálculo, que é os de empuxo, né? Definir então o perfil, né? E definir os parâmetros de cálculo, e aí então fazer os cálculos de tombamento, deslizamento, né? E ruptura de fundação, que é um cálculo de tipo de fundação, e depois tem a ruptura geral, que é como se fosse taludes. Depois vem os muros e taludes de solo reforçado, como está na norma, né? Aí é um exemplo de uma tese mostrando aí como se verifica os modelos para dimensionamento geotêxtil, né? Aqui, como é o processo de ruptura do geotêxtil, ou do geogredo, enfim, do elemento de reforço. Nós estamos falando de solos reforçados em aterro. Aí os cálculos que eu já falei, tombamento, dimensionamento do reforço, né? Que é uma ilustração com obra. Aqui o dimensionamento de reforço. E aqui na ordem um pouco invertida está aí os parâmetros, né? Como determinar os parâmetros, a importância dos parâmetros triaxiais, ábacos que existem sobre isso, para fazer os cálculos de dimensionamento, que consideram o efeito de compactação. Aqui nós entra, esse que nós falamos vai ter um curso específico de aterro subsolos reforçado, como o solo grampeado também vai ter um curso específico. E aí mesma sequência, né, de fazer o PGG, determinar os parâmetros de cálculo, conhecer os modelos de cálculo e ir para os cálculos, né, de dimensionamento. Aqui o escoramento também, de novo, saber o perfil geológico, saber os parâmetros, saber os modelos de cálculo e aí ir para o dimensionamento. Aqui nós estamos falando das especificações técnicas que devem sempre acompanhar os projetos. Isso é fundamental, né? Então, o que deve ter nas especificações técnicas que é toda a caracterização, né, do que precisa para a obra ser executada, né? Então, as especificações técnicas, eu percebo que estão falhas, elas não são suficientes, elas não são claras, não são pragmáticas, né? E projeto a projeto nós temos que ajustar as especificações técnicas
a toda essa questão, todas as hipóteses que foram criadas em cada fase dessas do projeto, do dimensionamento. E vamos agora então para a nossa segunda parte do nosso mini treinamento, que é a questão